Se você tem dificuldade em dizer não, provavelmente está a sabotar a tua própria vida sem saber. Fica até o final do vídeo que eu te explico como mudar isso agora. Não sei em qual época que estás a ver esse vídeo, mas se estiveres a ver dias depois do lançamento, tem chance grande do meu livro já estar disponível. Então, chega o primeiro link da descrição. Se estás a ver no dia de lançamento, não precisas de ir, porque ainda não está disponível. Não tem como tu ter sucesso na vida, ter sucesso na tua carreira, sem aprender a falar uma palavra muito importante. É uma palavra que ninguém gosta, é uma palavra muito difícil de dizer. Tu pode ser excluído de reuniões, pode ser excluído de relacionamento, organizações, por dizer essa simples palavra. A palavra não. E essa é uma palavra que é difícil de dizer, é uma palavra que é difícil de ouvir. Na minha opinião é difícil de dizer porque as pessoas sentem receio em desagradar os outros, né? Obviamente, quem quer sentir aquele sentimento de culpa que vem quando tu dizes não no outro, né? As pessoas velam muito pela aceitação social, velam muito pela validação. E por que não velariam pela validação? Isso nos tempos antigos significava morte. Não ser aceito socialmente, a tua ideia não ser aceita, receber um não, ser expulso da tribo, ser o lobo solitário, antigamente significava morte. Então é crucial, nos dias de hoje, os humanos sobreviventes criaram mecanismos para que pudessem persuadir os outros com mais efetividade, que as suas ideias fossem aceitas com mais frequência e que as pessoas lhe dissessem menos não. E a pessoa que está a receber o pedido também diz não com receio, diz não com menos frequência porque quer evitar conflitos. Conflito não é benéfico para a sobrevivência, se formos a pensar assim em tempos antigos. Então é natural que humanos evitem conflito a todo custo, mas até que ponto estás disposto a evitar conflitos? Estás disposto a evitar conflito ao preço de te prejudicar a ti próprio? Se tu entendes a natureza normal da vida, vais perceber que é inevitável conflitos. Se tu estiveres aqui na Terra por tempo suficiente, tu vais ter conflitos. Então, tu vais evitar conflitos. No dia 2, conflitos já não significam exatamente morte. Claro, conflitos ainda podem te levar à morte, mas já não significam exatamente morte. Tu vais evitar conflito a todo custo, ao ponto de que também te prejudica. E na maior parte das vezes, quando tu dizes não, o malefício que vem com isso não é assim algo tão grande. Porém, quando tu és uma pessoa que não consegue dizer não, isso pode significar coisas horríveis pro teu lado. Isso pode significar que tu não conseguires alcançar os teus objetivos, tu não conseguires seguir o teu próprio propósito. Porque para sair do ponto A para o ponto B, tu vais ter que dizer não para um monte de coisas. Por exemplo, se tu quiseres alcançar um objetivo, mete um objetivo para ti mesmo que tens que emagrecer em 2025, por exemplo. Tu vais precisar de dizer não para um monte de coisas. Tu vais precisar de dizer não para as tuas comidas favoritas. Vais precisar de dizer não para saídas que entram em choque com o teu tempo de treino. Vais ter que dizer não para a tua própria mente quando te dizer hoje não vamos treinar. Vais ter que dizer não para a vontade de não ir treinar porque está a chover. Vais ter que dizer não para amigos que te desviem do teu propósito. Vais ter que estar constantemente a dizer não. E se tu não aprendes a dizer não, tu vais criar ressentimentos contigo mesmo. Vais criar ressentimentos com os outros também. Porque se tu não dizes não, isso vai significar não conseguires alcançar os teus objetivos. Se tu não conseguires alcançar os teus objetivos, tu vais criar ressentimento contigo mesmo. E se tu também não consegues dizer não aos pedidos dos outros, tu vais fazer. Todo mundo sabe aquele sentimento que vem quando tu estás a fazer algo que tu realmente não querias fazer. Normalmente tu vais pensar, com isso que eu falei agora, vais pensar no exemplo quando a tua mãe te mandava fazer algo e tu não queres realmente fazer a coisa. Aquele sentimento que vem. Só que quando tu és adulto, não faz sentido tu estás a acumular ressentimento para as pessoas que tu gostas. Não faz sentido. Não faz sentido tu estás a fazer algo que tu não queres realmente fazer. Até porque tu não estás a ajudar outra pessoa. Se o objetivo de não dizer não era poder ajudar outra pessoa, fazer algo sem vontade, tu não estás a ajudar a outra pessoa. Seria mais fácil tu dizeres não para essa pessoa e essa pessoa ir procurar uma outra solução. Essa pessoa ir procurar alguém que vai fazer realmente com vontade. Então, e além disso, tu não podes ajudar os outros sem que tu estejas bem primeiro. Porque para ajudar os outros tu precisas de... Eu ouvi uma analogia sobre isso muito boa, que
era sobre copos. Pensa em pessoas como copos e a tua energia, o teu tempo é água, né? A água que está dentro do copo. Tu não consegues ajudar os outros sem que a tua água já esteja a transbordar. Porque se tu pegares e depositas a tua energia no problema dos outros, eventualmente tu vais precisar de energia para os teus próprios problemas e não vais ter. Então, só ajudas os outros quando tu já estás a transbordar, porque vais perder de qualquer maneira a água. A água já está a transbordar, então ajudas os outros. Mas enquanto isso tu não podes ajudar os outros. E vai ter pessoas que vai dizer, não, mas isso é um pensamento egoísta. Bro, isso é self-improvement. Isso é desenvolvimento pessoal. Até certo ponto tu vais precisar de ser egoísta. Tu vais precisar de pensar em ti 10% do tempo, 20% do tempo. Tu vais precisar de pensar em ti. Vais precisar de fazer coisas por ti. Self-improvement, desenvolvimento pessoal. Se tu não fizeres, ninguém faz por ti. E tem um limite sobre o quanto tu podes controlar sobre a vida dos outros. Então, na verdade, tu não podes controlar nada sobre a vida dos outros. Tu só podes controlar sobre a tua própria vida. E os outros também entendem que só podem controlar sobre a sua própria vida. Então, por que se preocupar com isso? Tu não vais ser um egoísta simplesmente por dizer não porque queres alcançar os teus objetivos. E quem não entende isso, bro, tens que questionar se essa pessoa realmente que eu estou bem, bro. Tens que questionar se essa pessoa realmente que eu estou bem. Porque quem realmente quer te ver bem não vai ficar chateado com o fato de tu não poderes lhe ajudar porque estás numa fase que estás focado numa coisa específica, porque no momento tu não podes. Eu não ficaria chateado com um amigo me dizer que não pode porque ele está focado numa outra cena. Eu sei que se fosse uma outra altura ele ia oferecer a ajuda dele. O problema, eu acho que as pessoas pensam que para rejeitar as pessoas tu tens que ser rude. As pessoas pensam que só tem essas duas opções. Ou tu dizes sim ou tu tens que ser rude. Mas eu consigo vos dar dois exemplos de vezes que me rejeitaram, vezes que eu fui rejeitado e não necessariamente precisava de ser rude. Por exemplo, me convidaram para um podcast o mês passado. A pessoa me enviou a ideia, me enviou perguntas, tipo, os temas que ia me fazer sobre as perguntas. Eu disse que achava a ideia fantástica e entrei no canal da pessoa e de verdade eu disse, e isso é verdade, eu gostei bastante da estética do canal da pessoa, mas que eu não podia porque eu tinha compromissos prévios nas datas que a pessoa estava a sugerir e que pedi o número da pessoa para que mandássemos contato para ver uma outra altura. Isso foi, eu rejeitei porque eu já tinha coisas programadas, mas sem ser rude. Não necessariamente tu precisas de ser rude para rejeitar pessoas. Eu acho que metade das coisas que estão erradas com a nossa sociedade provém do fato das pessoas não conseguirem dizer não. Muitas pessoas fumaram a jamba pela primeira vez por causa dos amigos. Muitas pessoas beberam pela primeira vez, foram em festas pela primeira vez, fizeram coisas que depois se arrependeram simplesmente porque não conseguiam dizer não. Muitas pessoas não alcançaram sonhos, não alcançaram objetivos porque não queriam dizer não. E uma coisa que você tem que entender é que as nossas ações enquanto somos jovens têm muito peso, têm muito mais peso. É como se fossem árvores. Uma árvore quando está a crescer, os troncos são grandes e depois começa a formar galhos e galhos menos fortes, né? Galhos mais fáceis de serem quebráveis. Mas a fundação da árvore, bro. A fundação da árvore é maior no início quando está a crescer e depois forma-se galhos e esses galhos podem ser partidos. É basicamente as nossas decisões quando somos jovens. Se tu fores uma pessoa que teve filho com 18 anos, isso é uma decisão do galho inicial. A tua vida vai ser totalmente diferente de alguém que não teve filho com 18 anos. Se tu com 18 anos entras na pilha de ficar maluco, bates uma corrida com teu amigo, partes a perna, tu lixaste metade do teu futuro. Isso é uma decisão de galho grande. Mas as mudanças que tu tentas fazer quando tu já tens 35 e 40 representam muito pouco sobre a tua vida. Para pensar como é que as pessoas se descrevem. As pessoas se descrevem como doutor, eu sou engenheiro, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. E uma parte das coisas que as pessoas usam para se descrever foram alcançadas nos primeiros 30 anos de vida. Então,
as tuas decisões têm muito peso enquanto és jovem. E uma das maiores habilidades que tu podes ter como jovem é aprender a dizer não para as pessoas. E outro aspecto que eu queria ressaltar é que nem sempre tu tens que dar desculpa nas pessoas por dizer não. Às vezes simplesmente é não, porque não. Principalmente se estiveres a lidar com alguém que no sério em que vocês estão, ela de alguma forma hierarquicamente está superior a ti. Porque se tu disseres não, ou mentires, inventares uma desculpa, a pessoa vai te fazer certas perguntas e vai encontrar incongruências e eventualmente tu vais ceder. Então nem sempre tu vais precisar de dar desculpas. Diz simplesmente que não podes. Não posso fazer. A pessoa tem que entender que tu não podes fazer. Não poder fazer alguma coisa é extremamente normal, estás a ver? Eu entendo que para homens pode ser um pouco mais difícil dizer não, porque nós partimos da escassez, principalmente em relacionamentos com mulheres. Se tu não fores Brad Pitt, não tiveres 2 metros, se tu não fores super rico ou super bonito, cara de modelo e o caraças, tu provavelmente tiveste um crescimento normal, igual aos outros homens, que é se você não falar com nenhuma mulher vai falar contigo. E quando tu estás nessa posição de escassez, tu acabas por aceitar tudo que está por essa frente, tu acabas por aceitar, porque tu não tens nada, bro. O que é que tu vais fazer? Mas existe área da tua vida que tu não precisas de continuar com esse padrão, bro. Tu não precisas de continuar com esse padrão. Na verdade, se tu continuas com esse padrão, tu não vais alcançar nada na vida. Porque se tu ocupas o espaço com algo pequeno, com a mixaria que veio na fase que tu não tinhas nada, quando tu realmente tiveres até coisa e tiver mais opções, esse espaço já vai estar ocupado, então vais continuar sempre na mixaria. Então, não dizer não, quando querias dizer não, vai te fazer construir ressentimento em relação a ti mesmo e com as outras pessoas. Não dizer não quando devias ter que dizer não vai te fazer prejudicar os outros. E para pensar, isso até chega a ser um paradoxo. Tu evitas dizer não porque queres ajudar os outros, mas tu vais prejudicar os outros se não dizes não, porque não vais fazer com vontade. Tu não tens tempo a fazer isso que a pessoa está te pedindo. Então diz não. Diz não, é simples. Diz a verdade, é sempre válido dizer a verdade. Só não precisas de ser rude. Diz a verdade, eu não posso por causa disso. Atualmente eu estou pensar nisso, acho que isso é melhor do que isso. Não vou poder fazer isso, é extremamente normal. Tu não precisas de ser rude. E quem realmente gosta de ti vai entender quando tu disses não. Porque se uma pessoa está contigo, ou está perto de ti, é teu amigo, ou é tua namorada, é tua esposa, e no primeiro não que tu dizes a pessoa começa a agir diferente, talvez essa pessoa não tenha que estar na tua vida para começar. Então tu tens que aprender a dizer não. Tens que aprender a dizer não em relacionamentos. Tu tens que aprender a dizer não para certas atividades sociais. Tu tens que aprender a dizer não para certos comportamentos, para certas conversas que já não se conectam contigo. Certas pessoas que já não se conectam contigo. Certas atividades que já não se conectam contigo, que não te aproximam de nenhuma forma dos teus objetivos, do teu propósito. Tu tens que aprender a dizer não para essas atividades. Então acho que é isso. Stay safe.